pessoal, bem-vindo a todos, certo? Bom dia. Bem-vindos a mais uma aula de programação web aplicada a jogos digitais, a nossa aula de número 4. Só que antes de nós fazermos a nossa aula de número 4, nós temos que terminar a nossa aula de número 3, certo? Vamos relembrar o que foi esta aula. Vamos lá. Então, vamos aula 3. Perfeito, Maria, sem problemas. A gente consegue se virar aqui, né? Vocês são de boas aí, a gente consegue se virar. Muito bem. Lá na aula 3, pessoal, nós começamos a ver a ideia de CSS, os seletores que nós temos em um CSS. Vamos pular isso aqui é só uma revisão, sabe? Na aula 2, nós vimos a estrutura básica, a estrutura obrigatória de um HTML, certo? Nós vimos que era um doctype, que eram as tags HTML, a tag head e a tag body. Tá? Nós vimos que dentro de um head nós temos, por exemplo, uma tag title, certo? Vimos que dentro de body nós temos, onde fica todo o nosso conteúdo visual, né? Nós temos tags como H1, de H1 até H6, certo? Que são os heads, que são os títulos. E nós vimos a tag P, as tags de parágrafo, tá? Muito bem. Então, head fica aqueles metadados que são invisíveis, que são informações sobre a página. E no body, no corpo da página, fica todo o conteúdo visual, aquilo que de fato o nosso navegador vai mostrar para o usuário. O problema é que até então, certo? A nossa página ela tem uma estrutura, mas ela não tem um apelo visual, ela não tem uma identidade, ela não tem uma aparência, certo? É só uma coisa crua, uma coisa padrão. Para nós estilizarmos ela, para nós adicionarmos, por exemplo, cores, mudar a letra, tamanho de letra, tipo, e tudo mais, nós utilizamos de um cara chamado CSS, certo? O que é um CSS? Qual que é a ideia de um CSS? CSS é uma sigla que significa o quê? Cascading Style Sheets, certo? São folhas de estilo em cascata. Ele funciona através de regras que vão dizer para o seu navegador como desenhar o que na tela dele, certo? E eis aqui um exemplo de código CSS, certo? O que está acontecendo aqui? Esse H1 abre chaves, color, blue, ponto e vírgula para dizer que encerrou esta regra. Esta regra ela tem 3 partes. Toda regra CSS tem 3 partes. Primeiro que nós temos aqui este H1, esse cara nós chamamos de seletor, certo? O seletor, ele é o alvo, certo? Ele vai dizer, olha, qual elemento HTML que eu quero estilizar? Ah, eu quero estilizar o H1. Não, eu quero utilizar a tag P. Eu quero utilizar todo o meu body, tá? E a gente vai ver que existem seletores mais específicos ainda, certo? Ah, eu vou utilizar essa classe, eu vou utilizar este ID. Vamos chegar lá, tá? Em seguida, já selecionei quem que eu quero estilizar. Nós temos a propriedade, nesse caso, color é uma propriedade. Existe uma infinidade de diferentes propriedades para nós estilizarmos no CSS, certo? Isso aqui eu vou dizer o quê? Qual característica visual que eu quero mudar? Neste caso, eu quero mudar a cor de quem está no meu H1. Perfeito? E, por fim, nós temos aqui o nosso valor, neste caso, esse blue, esse azul, certo? É o novo valor que eu quero colocar para esta minha propriedade, para esta minha característica, tá? Eu estou basicamente dizendo para o navegador, olha, encontre todas as tags H1 e mude a propriedade color, mude a cor de todos para azul. É isso que ele faz, tá?
Deixa eu só tomar uma água, pessoal, só pegar uma água, eu já volto, só um minutinho. Muito bem, muito bem, muito bem. Voltando então, tá. Isso aqui a gente já tinha visto, isso aqui é só uma revisão, né, pessoal. Vamos em frente. Legal, consigo criar o meu CSS. Como é que eu conecto ele no meu código HTML, tá. A melhor forma de nós estilizarmos, então, nossa página, é criar um arquivo de estilo de forma externa, certo? Eu vou criar um arquivo, por exemplo, um style.css ou qualquer nome .css, e eu vou linkar ele no nosso HTML, tá? Por que que isso é melhor, certo? Isso deixa mais organizado, eu deixo separado, né, o que é HTML fica num arquivo que é puramente aparência, o que é CSS fica em outro, muito mais organizado, muito melhor de nós trabalharmos depois. Mas tá, se eles estão em arquivos separados, como é que eu vou dizer que, olha, esse CSS se aplica a este HTML, certo? Ou este HTML utiliza deste CSS, por exemplo. Nós temos uma tag para isso, que nós podemos utilizar, a tag link, certo? E nós vamos colocar esta tag link dentro da nossa seção head, certo? Para metadados. Como é que vai ficar? Vai ficar algo parecido com isto, certo? Tenho a minha seção head, certo? Para metadados. Estou dizendo, por exemplo, eu estou utilizando como codificação de caracteres o TF8. O título desta página é meu jogo. E aqui eu vou, de fato, linkar, certo? O que tipo de informação que eu estou linkando é um style sheet. Repare, eu tenho aqui um atributo, certo? Real. Este cara recebe sempre, quando é um CSS, um style sheet, certo? E, por fim, eu vou dizer, olha, aonde que ele está localizado nesse href? Ele está localizado em style.css, é o nome do meu CSS, tá? É assim que nós, então, conseguimos conectar. E nós fizemos conexões na nossa última aula. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Esse cara nós estamos fazendo ainda. Por exemplo, esse cara a gente vai ver ainda. Quer dizer, a gente já viu, mas eu vou rever ele com vocês hoje. Onde nós estávamos usando os diferentes tipos de seletores, certo? Aqui era o que a gente conseguiu fazer na nossa última aula. Reparem aqui, então, no head, eu tenho esse cara, esse link real recebe style sheet, que está localizado em seletores.css. Se eu abrir esse cara, está aqui toda a nossa formatação para ele. Pessoal, deixa eu compartilhar com vocês um link para vocês poderem acessar esta página, certo? Essa página não, esse meu projeto aqui, vocês poderem ver todos os meus arquivos. Tentem acessar esse link, certo? Tentem pelo Chrome, se por algum motivo não funcionar pelo Chrome, tente pelo Firefox, por favor, tá? Com isso, vocês podem ver todos os meus códigos, copiar todos os meus códigos. Muito bem. Deixa aberto, na verdade, para eu dar uma olhada. Voltemos. Em seguida, nós vimos os seletores, certo? Lá no meu CSS, nós temos 3 formas, né, principais de
mirar, de escolher o elemento que eu quero utilizar, certo? E essa é a parte mais poderosa do CSS, certo? Está na nossa mira. Tá? O primeiro seletor que nós temos, ele é o seletor mais genérico, que é o seletor de tag. Um seletor de tag, ele vai mirar todas as tags de um tipo. Por exemplo, todas as tags P, certo? Isso aqui vai afetar todos os meus parágrafos. Todos os parágrafos, certo? Vão ter as estilizações que eu passar aqui dentro das chaves, tá? Isso, então, é o mais genérico. Eu posso ainda ter um seletor de classe, e daí eu vou mirar todos os elementos, eu vou escolher todos os elementos que tenha um rótulo específico. Ele vai ter lá dentro da tag um atributo class com um nome, tá? Este cara é mais específico. Reparem que o seletor de classe, ele sempre começa com ponto, né? Ponto destaque, por exemplo, vai afetar qualquer tag que tenha lá um atributo class com um valor destaque, tá? E, por fim, nós temos um seletor de ID. Este é o cara mais específico que nós temos, tá? Ele vai mirar um e apenas um elemento único na nossa página, tá? O seletor de ID, ele começa com a cerquilha, com a hashtag, certo? Por exemplo, este hashtag menu principal lá no CSS vai afetar a tag que tem o atributo ID, cujo valor é menu principal, tá? Então, nós estamos indo do mais genérico para o mais específico, tá? Isso aqui, que vem lá da última aula, pessoal. Vamos revisar, vamos fazer o código mesmo. Deixa eu até apagar esse Deus. Se bem que ele está bem organizado, vamos só ler o que está acontecendo aqui. O que nós temos, então, aqui? Tenho essa página HTML, seletores.html. Estrutura básica aqui não tem grandes segredos, é um doctype, certo? Em head, estou utilizando o DIRTF8 como codificação de caracteres, o padrão, né? Essa página tem um título, exemplo de seletores CSS. E eu estou linkando um arquivo CSS para ser aplicado nesta página. Se eu não tiver esse cara, o que acontece? Minha página não tem formatação. Mas eu quero esse cara. Tudo bem. Além disso, o que mais que nós temos aqui? Isso aqui fecha a nossa seção nossa seção de metadados. Tá? Em body, no corpo da nossa página, temos algumas coisas. Primeiramente, eu tenho este H1, esse título dentro da página. Este H1 aqui, quem que é? Demonstração de seletores CSS, certo? Esse cara, repare que ele tem um ID específico dentro do H1, tá? Abro aqui a tag do H1. H1 é um heading, um título principal. Ele tem um ID. O ID que ele recebe é título principal. Repare que o valor do ID eu coloco dentro de aspas, tá? Fecho aqui o título que eu vou colocar, tá? Demonstração de seletor CSS. Por seguinte, eu fecho meu H1. Temos ainda 3 parágrafos. O primeiro deles é um parágrafo normal. Abro ele com a tag P, fecho com a tag P, aqui embaixo, certo?
Esse é um parágrafo normal, ele será afetado pelo seletor de tag P. Em seguida, nós temos uma outra tag P, um outro parágrafo, só que repare, este outro parágrafo, ele tem aqui um atributo class, destaque, certo? Este parágrafo que tem, então, a classe destaque, ele recebe uma utilização especial lá no meu CSS. E, por fim, eu tenho uma outra tag P normal, certo? Aqui dentro da tag P, repare, eu tenho uma nova tag que nós não tínhamos visto até então. Olha só, aqui. Que é esse cara chamado span. Este cara chamado span, ele é a tag mais simples que nós temos. Ela só aplica a textos normais, tá? A parte de um texto dentro, por exemplo, de um parágrafo, certo? E reparem que este span, que por si só não faz nada, ele tem uma classe lá dentro. Ele também está utilizando a classe destaque, assim como o parágrafo anterior. Muito bem. E o nosso objetivo, então, é formatar esta página, certo? Essa página que até então estava da seguinte forma. Vamos ver, então, o nosso CSS. Primeiramente, eu estou utilizando um seletor de tag, certo? O seletor de tag é o seletor mais genérico. Ele vai afetar o quê? Todas as tags P's da nossa página. Se eu remover ele, repare, todos os meus parágrafos foram afetados. Ah, professor, mas esse parágrafo aqui, ele tem uma classe destaque. Tudo bem. Você vai aplicar ainda as regras de destaque, certo? Mas não aplicou a regra do P foi removida. O que eu faço na regra do P? Essas diferentes propriedades aqui, diferentes características, nós vamos nos aprofundar depois. Não se assustem com o que está correndo aqui, tá? Isso aqui é só para a gente ver o que é possível, só para ficar um pouquinho mais bonito logo de cara. Depois nós vamos ver certinho o que é cada um deles. Eu estou alterando aqui o tipo de fonte utilizado, certo? Estou dando preferência para Arial. O tamanho da fonte, tanto que se eu tirar esse cara aqui, repare, altera o tipo de fonte. O tamanho do texto, certo? Meu font size. O padrão já é 16. Tá. Posso colocar aqui o tamanho que eu quiser. A altura da linha, o espaçamento entre uma linha e outra. E, por fim, a cor do meu parágrafo. Aqui a diferença é bem sutil, tá? Desse cinza para cinza escuro, mas imagine que eu coloque um vermelho. Tá aqui, uma cor diferente. Este, então, é o seletor de tag, meus caros. Afetando todas as tags, no caso P. Repare que eu só escrevo o nome da tag, não tem segredo algum aqui. Em seguida, nós temos os seletores de classe, certo? O seletor de classe vai afetar qualquer elemento que tem o atributo class, no caso, eu chamei de destaque, tá? Seletores de classe, eles sempre começam com um ponto. E quem que eu tenho como destaque aqui? Eu tenho este parágrafo, eu tenho esse trecho de texto, esse span aqui que eu coloquei, que ele tinha a classe destaque, tá? Então, esse cara vai afetar esse trecho e esse trecho. Se eu remover, só aplica a tag P, certo? Não é aplicado a tag, não é aplicado a classe, perdão, destaque. Só a título de curiosidade, o que está ocorrendo aqui dentro? Eu estou mudando a cor do fundo, certo? Estou colocando esse amarelo claro. Eu estou criando uma borda à esquerda aqui, left em inglês esquerdo. Uma borda
com um total de 4 pixels do tipo sólido. Existem outras formas, a gente vai ver depois. Com esta cor, com esse amarelo mais forte. É o que ele faz aqui no vertical. Deixa eu até tirar para vocês verem. Então, a cor do fundo. Esta borda à esquerda. Com 4 pixels. Eu estou dizendo que em volta da nossa tag, em volta de quem está selecionado, eu quero adicionar esse padding de 10 pixels. O que é isso? Eu quero colocar um espaçamento em volta dele. Reparem aqui que eu removi, né? Não ficou espaçamento algum. Eu adicionar de volta, ele dá essa margem em volta. Não é uma margem, é diferente. A gente vai ver a diferença de padding e margem e tudo mais depois. E por fim, eu quero que ele fique o texto, nesse caso, em itálico também. E, por fim, nós temos o seletor mais específico de todos, aquele que vai focar em um elemento único. Ele vai fazer isso com base num atributo ID, certo? Nesse caso, o meu título principal. Quando nós trabalhamos com o ID, que é o seletor mais específico, nós trabalhamos com a hashtag, com a cerquilha antes do nome, tá? Nesse caso, eu estou afetando o título principal. Quem que é o título principal? Né? É lá o meu H1, esse cara aqui. Se eu remover esse cara, repare, ele fica no estilo padrão, esse H1. O que eu estou fazendo dentro desse seletor de ID? Estou alterando a cor do texto para um azul escuro. Eu estou alinhando o texto ao centro da minha página. Se eu remover o padrão, vai ficar alinhado à esquerda. Eu estou dizendo que abaixo coloque uma borda de 2 pixels que é sólida. Vou remover esse cara. Esta linha foi removida. Esta borda abaixo. E dê um espaçamento para baixo de um total de 15 pixels. Se eu remover, foi removido o espaçamento entre ele e a borda, esse padding. Isso aqui, pessoal, esses seletores, a diferença entre os seletores. Alguma dúvida? Faz sentido? Não faz? Tá. Não se preocupem com o conteúdo do CSS. Isso ainda nós aprofundar depois. Tá? Eu digo com os seletores em si. A diferença de um seletor de tag para um seletor de classe para um seletor de ID. Isso está tranquilo? Mais ou menos? O que vocês me falam? Além do Gabriel, pessoal, o que vocês me contam? Não? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Muito bem. Muito bem, muito bem. Nós não temos dúvidas. Vamos em frente. Cadê? Aqui. E daí nós paramos aqui na nossa última aula, certo? Nós estávamos resolvendo essa questão. Se era uma classe ou se é um ID que eu uso. Nós temos o seguinte cenário, certo? Em uma tela de inventário, nós temos vários botões vender item. Todos eles devem ter a cor verde, perdão. Porém, nós temos um botão vender tudo. Este botão vender tudo, ele é único na tela, ele deve ser maior e ele deve ser vermelho. Que seletor nós usaríamos para os botões comuns de vender tudo? E que seletor que nós usamos para aquele botão especial? Perdão. Que seletor que nós usaríamos para os botões comuns vender item? E que seletores nós usaríamos para o botão especial vender tudo? E agora é com vocês, certo?
Vamos fazer este inventário, certo? Nós tínhamos até feito o código HTML na última aula, tá? Eu não tenho o arquivo CSS ainda, mas está aqui, eu tenho o meu inventário, certo? O título da página. Aqui eu estou colocando divisores e tudo mais, a gente vai ver isso mais pra frente. Não se estresse com isso aqui, tá? Só para a gente ter uma coisa visual. Tenho mais divisores aqui dentro, certo? Tenho como item uma poção de vida, e eu tenho aqui um botão vender, vender e vender. E por fim eu tenho aqui embaixo um botão vender tudo. Nossa, a página ela ficou assim, então. A minha pergunta é, eu quero estilizar esses botões vender e vender tudo. Que tipo de... Essa aqui agora eu já coloquei resposta. Que tipo de seletores que a gente usa em vender? Que tipo de seletor que a gente usa em vender tudo? Cadê? Primeiro de tudo, faz sentido a pergunta ou não faz? Calma. Beleza. Lembrando que nós temos 3 tipos de seletores. Temos um seletor de tag, temos um seletor de classe, temos um seletor de ID. Beleza? Eu quero estilizar 3 botões de forma igual, e eu tenho um outro botão único que vai ser uma outro estilo. Tá? Nesses 3 botões, eu vou utilizar um seletor de tag, um seletor de classe, um seletor de ID. E nesse botão único, eu vou utilizar um seletor de tag, um seletor de classe ou um seletor de ID. Fez sentido a pergunta? Por que que deve ser classe para os comuns e ID para o específico, Gabriel? Por que que eu não uso o seletor de tag, então? Mas tag também permite repetição. Por que que eu não faço uma tag? A tua resposta está correta. A gente vai utilizar classe, a gente vai utilizar ID. Tá? Para o botão comum. Tá. A minha pergunta é, beleza. Para os 3 botões comuns, nós vamos utilizar classe, para o botão específico, a gente vai utilizar ID. Mas por que que eu não uso um seletor de tag para todo mundo, então? Em vez de eu fazer classe e ID, por que eu não pago tag? O meu seletor mais genérico. Boa. Perfeito. Porque tag pegaria quem a gente não quer. A estilização dos botões vai ser diferente. Se eu pegar um seletor de tag, um button, certo? Eu vou utilizar os meus 4 botões de forma igual, não é o que eu quero. Eu quero 3 botões de uma forma, um quarto botão de outra, certo? Por isso que eu vou utilizar, então. E vamos voltar. Cadê? Aqui. Para os meus botões para vender item, eu vou utilizar uma classe, botão venda, botão venda, botão venda. Para vender tudo, eu vou utilizar um seletor de ID, certo? Que é um cara específico, ele é único na nossa página.
Vamos criar, então, esses seletores, só para a gente ver o que ele pediu, então. Botão vender item cor verde, botão vender tudo maior e vermelho. Tá? Botão vender item, então, é uma classe. Vai usar uma classe, então, por exemplo, o botão venda, porque o estilo se repete em múltiplos elementos. Para vender tudo, nós vamos utilizar um ID. Por quê? Porque ele é único e especial na nossa página. Nós não utilizamos tag, porque tag afetaria os dois tipos de botões que nós temos e eles são diferentes. Beleza? Vamos criar, então, um CSS para eles. Eu tenho aqui já esse inventário.css, embora eu não tenha o arquivo em si, eu vou criar o arquivo. Muito bem, e eu vou estilizar, então, o que eu chamei? Botão venda e botão venda tudo. Ponto botão venda. E eu vou mudar a cor desse botão, meu background color. Green, verde. Belíssimo. Depois a gente já vai melhorar isso aqui. E um seletor específico para o meu ID. É um seletor de ID, certo? Hashtag cerquilha. Botão venda tudo. Background color de você é um vermelho. Uau, lindo, certo? Além de vermelho, ele tem que ser maior, certo? Vamos fazer aqui um padding nele. Assim, e vamos mudar a fonte. E vamos melhorar porque tá tudo feio. Isso aqui é mais do que a pergunta, certo? A pergunta a gente mataria aqui, tá? Olha, os botões comuns, por assim dizer, os botões de venda item, fundo vermelho. O botão único, vender tudo, né? A cor vermelha e maior. Até aqui, pessoal, faz sentido isso? Em questão de atividade, será necessário escrever e mandar print, certo? De preferência, me mande o código em si, não me mande print. Se você tiver algum problema, você pode mandar print, mas, sabe, eu prefiro o código mesmo, não somente o print do código, tá? De qualquer forma, você tem que mandar o código, certo? Se você vai copiar o código e colar o código, ou se você vai mandar print do código, tá? Vamos melhorar só esse CSS, e daí vamos ver o nosso exercício de fato. Vou começar, então, com estilos gerais. Eu quero formatar todo o corpo da minha página, todo o meu body. Vou mudar a fonte family. Quero dar preferência para Arial. Já melhorou horrores. Vamos mudar a cor de fundo. Vamos mudar a cor dos textos. Eu quero alinhar tudo ao meio. E eu quero dar um espaçamento em volta de 20 pixels em torno de tudo. Já melhorou horrores, tá? Eu tinha colocado aqui class, lista itens e item. Esses divisores, o que é essa lista de itens aqui,
Isso aqui a gente vai ver depois, o que é um div e tudo mais. Tá? Não se estressem. Eu coloquei aqui só para a gente ficar uma coisa mais agradável visualmente, só para a gente ver melhor. Tá. Essa minha classe lista itens. Vou colocar uma margem nela. E a largura dele, tipo assim. Cada item em si. E, pessoal, me perdoem, tá? Eu admito, eu não sou um desenvolvedor front-end. Eu não sou específico para front-end, tá? Eu tenho conhecimento de front-end, mas não é o que eu gosto de fazer, certo? Então, se ficar feio, o que eu faço, me perdoem. Aqui, de acordo com tudo aqui. Vamos mudar. Era 333. Vamos colocar uma margem. Vamos colocar uma borda. Ficou bonito até. Vamos melhorar esse. Um pouco mais. Reparem essa tag aqui, extremamente simples. HR. Essa HR é só um divisor, é só essa linha em branco. Ridiculamente simples. Certo? Esse HR. 444. Vamos mudar a cor dele. Border. Margem. Essas diferentes propriedades e tudo mais, eu tô só passando rápido aqui, só para a gente ver o que é possível, tá? Depois eu vou explicar tudo mais para frente, não se estressem, tá? Vamos mudar essa cor aqui que tá tenebrosa. Algo assim. A cor do texto branco. Não. Deixa eu tirar essa borda horrível em volta. Espaçamento. Vamos fazer o raio desse cara. Ele ficar um pouquinho mais arredondado os cantos. Opa, uma boa sugestão. Reparem que eu tenho uma IA que me ajuda com sugestões e tudo mais. Só que ao longo do curso eu vou dar uma explicação melhor de como que você usa. Para que quando você coloca o mouse no botão, ele vire um ponteiro. Tá? E, por fim, você vai ser de forma similar. Cor branca. Vou colocar um tom mais escuro aqui. Tem borda. Raio, ponteiro. Espaçamento. Eu já coloquei espaçamento antes. Negrito. Não ficou ruim. Tá? Repare, tudo isso longe do nosso CSS. Certo? Não, longe do nosso HTML, perdão. Se eu remover o CSS, toda a estrutura da página se mantém, apenas a aparência dela
E muda. Adicionando ele formato. A diferença é brutal, certo? Mas toda a estrutura, todos os elementos continuam aqui, são os mesmos. Isso aqui é só para nós vermos o que é possível de fazer então, tá? Muito bem. Este arquivo, pessoal, esses arquivos que nós criamos hoje, eu vou colocar eles no nosso sala de aula. Cadê o sala de aula? Em algum momento. Aqui. Eu coloquei nas aulas anteriores, certo? 02 arquivos, 03 arquivos. Eu vou colocar o da aula de hoje, certo? O material, certo? Essas apresentações está disponível para vocês verem também. Vamos ver a nossa atividade. Atividade avaliativa. O que ela diz? Use o formulário, então, para entregar a sua atividade. E o que ele pede? Você é desenvolvedor de interface. Vale quanto? Vale 3 pontos. Tá? 3 de um total de 10. A prova de semana que vem vale 7. Você é um desenvolvedor de interface e precisa criar a ficha de habilidade para uma magia e editor do jogo Ragnarok Online. Certo? O que eu quero que vocês façam? Em um arquivo habilidade.html, vai criar a estrutura HTML completa e válida, certo? Doctype, head, body, doctype, HTML, head, body, por aí vai, certo? Na seção head, eu quero que você coloque uma tag title com esse valor, certo? Ficha de habilidade, 2 pontos, ir editor. Dentro de head, eu quero que você conecte com o seu arquivo de estilo .css, certo? Usando lá a tag link. E na seção body, eu quero a seguinte estrutura. Eu quero um H1 com um ID título habilidade e o título em si ir editor. Eu quero um parágrafo com a classe descrição e esse texto, certo? O que faz a ir editor. Eu quero um segundo parágrafo com as estatísticas dessa habilidade, certo? E está aqui o código. Este é o custo. Este BR, esta tag BR, é para fazer uma quebra de linha. Propriedade, evento, tag BR para fazer uma quebra de linha. E está aqui o efeito que ela causa. Isto aqui é o HTML. Eu quero ainda um arquivo estilo.css, certo? E nós vamos ter aqui 3 regras. Eu quero que você selecione a tag body e mude a cor do fundo para um tom de azul, certo? Eu até passei o código, porque nós não vimos propriedades específicas ainda de CSS, nós vimos somente seletores, certo? Está aqui como alterar a cor do fundo, background color, e está aqui uma cor de referência para você. Você pode mudar a outra cor, mas é só uma sugestão. Eu quero que você crie uma classe, uma regra, um seletor de classe com descrição. Para mudar a cor do texto para um cinza mais claro, é usar a propriedade color. Está aqui uma sugestão de cor. E, por fim, eu quero que você crie uma regra usando o seletor de ID, hashtag título habilidade, certo? Que nós criamos aqui no nosso H1. Nesse seletor de ID, eu quero que você mude a cor do texto, usando esse color. E eu quero que você centralize o texto na página, utilizando a sua propriedade test-align. Como é que você vai mandar para mim? Você pode colar o código do HTML aqui. Você pode colar o código do
CSS aqui, ou você pode ainda me mandar o arquivo HTML com o código, certo? E o arquivo CSS com o código. Você vai fazer o upload para mim. Beleza? Tem lógica o que eu pedi, pessoal. Faz sentido. Vocês entenderam? Foi pedido. Deixa eu mandar para vocês o link lá do sala de aula para vocês poderem enviar para mim. Tem nexo? O que foi pedido? Tem. Se vocês têm, pessoal, se vocês não têm dúvidas, mãos à obra. Abram lá o teu VS Code, certo? Comecem a criar esses arquivos e criar os códigos desses arquivos, tá? Por favor, não utilize inteligência artificial, não utilize ChatGPT, por exemplo. Eu vou saber se você utilizou ou não, certo? Eu sei o que vocês já viram, o que vocês não viram. Façam na mão. Caso de dúvidas, por favor, me chame. Qual o dia mais para entrega? Dia 21 deste mês, certo? Hoje, dia 7 ainda. Eu vou dar um tempo na aula de hoje para vocês trabalharem, certo? Semana que vem nós temos revisão, nós temos prova. Sobrando tempo, eu posso passar mais, depois da prova, mais um tempo para vocês trabalharem, se vocês não conseguiram terminar hoje. Na outra semana, vai ser revisão e recuperação, tá? Daí lá, talvez eu passe tempo a mais, mas acho que vai ser demais. Isso aqui não é um exercício rápido, certo? Não precisa tanto tempo assim. Mais, pessoal, dúvidas, me chamem, eu vou deixar aberto. O que eu vou deixar aberto? Os dois códigos, para vocês terem como referência. Não, eu vou deixar os seletores abertos, para vocês terem como referência. Caso de dúvidas, por favor, me chamem, eu estou aqui vendo e ouvindo vocês, certo? Eu só vou desligar minha câmera, mas eu estou aqui vendo e ouvindo vocês qualquer coisa. Me chamem em caso de dúvidas. Mãos à obra, pessoal. Gabriel, eu sei que você está fazendo o cursinho, mas você chegou a dar uma olhada lá na ideia de usar LaTeX para fazer o teu gerador de equações ou não teve tempo? Meio pesado. Não deveria ser, tá, cara? Eu cheguei a fazer de exemplo. Cadê? Deixa eu rodar aqui. Um gerador também, certo? Com base no teu. E ele me gera. Deixa eu abrir esse cara. Ele consegue gerar equação formatada bem bonitinho, tá, cara? Tava tendo problema com os parênteses, né? Razão do growth. Com LaTeX eu consegui formatar bem legalzinho. Cadê o PDF? Meu Deus, quanta pasta. Aqui. Certo. Repara que ele conseguiu formatar legal. Fazer isso da forma que você estava fazendo, cara, ia ser uma dor de cabeça monstruosa, tá? Para conseguir arrumar ele. Eu achei muito mais simples, em vez de arrumar lá, trocar de tudo para LaTeX.
Se você quiser, depois eu te passo o código pra você dar uma olhada, como é que foi feito e tudo mais. Tô de curiosidade. Não, cadê? Eu contava. Pois é, ele é presente no Unix, mas ele não é no Linux, né? Não é no Windows, né? Esse é um detalhe. Com você usar Matplotlib e usar LaTeX dentro do Matplotlib, você não precisa de nenhum outro programa, certo? Não precisa de nenhuma outra extensão, nada disso. Você tem a dependência do Matplotlib e as dependências dele, mas isso é tranquilo, tá? Isso não tem problema. Então, para você depois gerar para um Android, alguma coisa assim, né? Não, isso aí é conversa de louco, cara. Não vale a pena. Até deve ter até algum port, alguma coisa, mas não. Até existem coisas mais modernas, certo? LaTeX é muito mais moderno para fazer equação do que você for usar lá o EQN, né? Eu acabei me empolgando, cara. Tá? Tá comentado, tem log aqui, tem tudo. Tá? Gera aqui em LaTeX, tudo mais. Depois eu mando para você. Tem um monte de coisa aqui. Um e-mail, vamos dar uma olhada. Só que, repare, Maria, o nome do teu arquivo, ele tem que ser .html, certo? E eu quero em arquivos separados. Eu quero um arquivo habilidade.html, onde você vai colocar o código HTML. E eu quero um arquivo, eu chamei de estilo.css, onde você vai colocar o CSS. O que você fez tá certo. Eu quero eles em arquivos separados apenas, tá? E vai facilitar para você na hora de escrever o código também, tá? Se você fizer em arquivos separados. Por nada, Maria. Gabriel, o código ali eu comentei, eu fiz de forma de forma bem didáticazinha. Comentei, tipo, cada linhazinha, o que que ele tá fazendo, certo? Como é que inicia, por que que eu fiz classe, como que eu utilizei ambientes virtuais, por que que eu usei o V e tudo mais, tá?
uma que faz log, né, a separaçãozinha dos arquivos ali tá bem, bem didático, por assim dizer. Perfeito, professora Letícia. Então, pessoal, mais 20 minutinhos, certo? Tentem fazer aí. Isto aqui, obviamente, não é o que eu pedi, certo? Isto aqui é um exemplo, não é para vocês copiarem, tá? O que eu pedi é diferente. Prestem atenção. Eu pedi título, habilidade, eu pedi descrição, certo? Com essas informações, né? Ah, eu tenho um título que é hereditário, eu tenho uma descrição que é esse texto, eu tenho essas estatísticas. Isto aqui não é o que eu pedi, isto aqui é somente uma referência. Se atentem. Então, o LaTeX putz, é feito para equação, coisa bem mais moderna, né, cara? Vale a pena dar uma olhadinha. LaTeX com Matplotlib. Para você fazer uma interface mais bonita, existe o TTK Bootstrap também. Cadê? Esse cara. Consegue fazer interfaces ali com o Tkinter, coisas bem bonitinhas. Não, eu sei. Puta, fazer interface no Python é complicado, cara. Tá? Um Tkinter e mesmo você pegar um Kiwi ali, putz, é dor de cabeça. Uma interface mais profissional, a gente faz com um cara chamado QtPy. Tem um cara chamado QtPy. Esse cara. Esse KT a gente chama de Qt. Uma interface daí já, tipo, mais profissional, né? Na verdade, não era esse o nome, é Py, Qt for Python. Escalar HTML, CSS com Python. Ah, mas daí você fazer um front-end normal. Aí você pode utilizar um cara tipo Jinja, que é um gerador de template. Certo? Pesquisa lá por Jinja 2. Mas daí isso é uma página web normal, né? Não é uma aplicação, um desktop, nada disso. É um concorrente Python para PHP. Não. Jinja 2, ele é um sistema de templates, certo? Deixa eu até abrir aqui um exemplo. Vamos ver um exemplo aqui na web. Hum, E não é somente para HTML, é para outras coisas.
Aqui. Tenho o meu código Python normal e repare, eu tenho um arquivo mensagem.txt, um arquivo de texto. E este arquivo de texto, ele vai ser gerado para mim, certo? Com base em um template, com base em um padrão. Ah, olá, nome. Ah, mas de onde que vem esse nome? Esse nome vem do Python, certo? Quando eu vou gerar meu template. Se a pontuação dele for maior do que 80, mostra essa mensagem. Se não, mostre esse. Né? E aqui eu termino o meu if. A sintaxe dele é uma sintaxe própria, repare, né? If, else, and if, eu coloco dentro de com símbolo de porcento, aqui eu coloco duas chaves, é um pouquinho diferente, tá? Mas com isso eu consigo gerar arquivos HTML, por exemplo, sob demanda, tá? Se nós tivéssemos, é que bem, eu nem não dou aula de Python para vocês, tá? Sim, 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 tá? Para gerar e-mails automáticos, esse tipo de coisa. Poderia ser útil no teu caso também. Se a gente tivesse aula de Python, tivesse aula de Python desde o começo do ano, tivesse tempo, né? Nosso projeto final seria uma API e, além de devolver um JSON, devolveria também uma página HTML. Né? Essa página HTML, ele ia montar com base no conteúdo de um banco de dados, certo? E daí ele ia pegar as informações do banco de dados, montar este HTML usando o Jinja, certo? E daí listar as informações do banco de dados, por exemplo. Seria bem interessante. Mas a gente não teve tempo, infelizmente. Eu nem tenho alguma matéria com vocês que eu possa fazer isso. Mas era essa a ideia, se fosse desde o começo. Bem, meus caros, mais 13 minutinhos. Dúvidas, por favor, me perguntem, certo? Deixa eu ver se alguém já conseguiu enviar. Duas pessoas entregaram. Maravilha. Maria e Juan. Para quem enviar antes do prazo, certo? Antes do dia 21, eu vou dar uma olhada nesse final de semana, e eu vou te dar um retorno, eu vou dar um retorno para vocês, certo? Dizendo se está certo, o que tem que mudar e por aí vai. Então, tente entregar antes do prazo. Você também, Gabriel, entregue, por favor, daí esse cara. Beleza, Gabriel. Tem então 3 pessoas me mandaram, certo? Se você não conseguir entregar hoje, pessoal, não der tempo, o que você faz? Pega o código que você conseguiu gerar até então, salva ele num documento no Google Drive, no Google Drive, por exemplo. Ou manda para você por e-mail, alguma coisa nesse sentido. Para você não perder o que você fez hoje, tá? Faça isso. Continue a fazer isso em casa, certo? Semana que vem nós temos revisão, nós temos prova, sobrando tempo depois da prova. Se sobrar tempo, eu deixo vocês trabalharem nessa atividade também, tá? E daí, se você tem salvo tudo, facilita a tua vida. Para quem me mandar, certo? Antes do prazo, antes do dia 21, eu vou revisar o que vocês mandaram e mandar correção e tudo mais. Olha, pode melhorar aqui, melhorar ali, nos finais de semana, certo? Então, eu vou ver nesse final de semana, do dia 9 e 10, vou ver no dia 16 e 17. Dia 21 daqui 2 semanas, é uma quinta-feira, certo? Se você me mandar na última semana, eu vou tentar ver antes do prazo, não vou garantir que eu vou conseguir ver antes do dia 21 que você me mandou. Se você me mandar, então, no dia 21, você só vai ter como feedback
a o resultado, certo? A tua nota. Atividade do de banco de dados, deixa eu abrir para você. Meu Deus, quanta turma. Banco de dados. Atividades. Atividade prática avaliativa. E que diz esta atividade? Modelar em sistemas de jogo, né? Eu quero que vocês criem um diagrama de entidade e relacionamento. Então, no site draw.io, certo? Ou pode ser em outro site, ou pode fazer até no papel e lápis, se você precisar, certo? Daí você tira uma foto. E tá aqui o que precisa fazer. Nós temos este cenário, né? A gente está desenvolvendo um RPG e nós temos as seguintes regras. Nosso jogo ele possui muitos jogadores. Para cada um deles, para cada jogador, nós precisamos armazenar o ID do jogador, que é único. Precisamos armazenar o nome, precisamos armazenar o nível do jogador. Temos uma tabela de jogadores. Temos ainda centenas de itens. Cada item tem um ID, tem um nome, tem um dano. Uma segunda tabela, itens. E temos uma terceira tabela, inimigos. Cada inimigo tem um ID, um nome e uma vida máxima. E nós temos algumas regras de relacionamentos. Certo? Um jogador ele pode ter muitos itens. Uma cópia de um item pode existir no inventário de muitos jogadores. Ou seja, nós temos uma relação muitos para muitos. Uma relação muitos para muitos, nós precisamos de uma terceira tabela, uma tabela de ligação. Certo? Vai ter, então, uma tabela de ligação, inventário, onde além das chaves estrangeiras, você vai ter ainda uma coluna quantidade. E nós temos uma segunda regra. Um inimigo pode derrubar muitos itens, um item específico pode ser derrubado por muitos inimigos. Nós temos também uma relação muitos para muitos entre item e inimigo. Vai ter que ter uma segunda tabela de ligação aqui também. Que além das chaves estrangeiras, tem que ter essa coluna chance de drop. Certo? Repare, né? A tabela, perdão, item, ela se relaciona com muitos para muitos, com jogadores e com inimigos. Ela vai ter duas tabelas de ligação, então. E a tarefa de vocês é desenhar esse relacionamento. Tá? Pode fazer papel e lápis, tirar uma foto e mandar para mim. Pode fazer no site, exportar como um PDF, um PNG, um JPEG, o que for. Se a gente olhar aqui no mural de banco de dados, nós chegamos a fazer um relacionamento em sala entre jogador e item, certo? Um relacionamento muito para muitos. Nós fizemos aqui uma tabela de ligação. Aqui eu estou colocando a ligação entre as colunas. Uma coisa mais formal, você não precisa ser tão formal. Apenas uma seta ligando aqui, ó, FK item aponta para item, já me basta. Certo? Por curiosidade, essa formatação aqui, esse tipo de linha, certo? Mas é muitos para é um para muitos. Ele se chama de pé de galinha, em português. Crow feet, em inglês. Mas isso aqui é demais, eu não vou cobrar isso aqui de vocês. Tá? Passado isso, certo? De banco de dados, nós vamos começar a escrever código SQL. A gente vai montar nosso ambiente e tudo mais. Isso aí, seu João. Muito bem, pessoal. Está na nossa hora. Cadê? Eu. Aqui. Muito bem, pessoal. Nós ficamos por aqui, certo?
Nós nos vemos na próxima semana. Bom final de semana a todos e até mais. Falou, pessoal.